Assunto para nossa entrevista com Carlos Gustavo Pódio, que é especialista em política dos Estados Unidos, está aqui conosco. Pódio, boa tarde, bem-vindo. Bom, quer dizer que o Brasil pode entrar nessa lista de países que vão ficar ali em torno de 15% a 20% de taxa? Uma boa tarde para você. Diego, prazer participar aqui novamente com vocês. Bom, a gente nunca sabe, em se tratando de Trump, o que vai acontecer, né? Quer dizer, na verdade, nós temos até o final dessa semana para entender exatamente como é que o Trump vai tratar o Brasil. O que a gente tem já muito claro é que, e já, quer dizer, na verdade, a gente, para entender o Trump, a gente tem que olhar mais para as ações do que para as palavras, né? E a gente vendo aí ele fechar algum destes chamados acordos, né? A gente entende que ele determinou uma base, uma tarifa base entre 10% e 15% e dificilmente ele vai descer disso. Só para a gente colocar em contexto, vamos lembrar que os Estados Unidos, assim como grande parte dos países envolvidos, tinha uma tarifa média de cerca de 2%. Né? Antes de 2016 era ainda mais baixo que isso, 1,7%, alguma coisa abaixo de 2%. Então nós estamos indo de uma média de 2% para uma média acima de 10%. Os Estados Unidos, portanto, estão saindo, deixando de ser um país que seria o país liderando o comércio, a abertura do comércio internacional, para se tornar um país relativamente protecionista. Se você pegar a tarifa média, 10% é mais ou menos a tarifa média que o Brasil cobra. É bem verdade que o Brasil tem tarifas muito altas para produtos manufaturados, 35% para carros, automóveis, por exemplo, mas a média tarifária cobrada pelo Brasil vai se aproximar da média tarifária cobrada pelos Estados Unidos. Então, é uma nova era, não apenas na forma de negociação do Donald Trump, essa história de mandar cartinhas individuais, ou seja, há ou havia antigamente mecanismos para isso, né? Você faz o encontro multilateral, você se reúne com diversos parceiros e discute um grande acordo comercial. Esses acordos que são feitos individualmente, eles podem gerar uma série de problemas, porque hoje nós temos uma cadeia global de suprimentos, né? Veja que se você negocia 15% agora para a União Europeia, mas Canadá e México estão pagando 25%, e Canadá e México estão muito integrados na cadeia produtiva norte-americana, basicamente você está penalizando o produtor norte-americano, que além de tudo está pagando 50% de tarifa em aço e alumínio. Aço e alumínio são componentes importantes para você construir um automóvel, né? Então, essa forma individualizada de se tratar, sem olhar a questão como um todo, neste mundo que é um mundo hoje bastante integrado, ainda não está claro qual, que, quais vão ser os resultados disso, né? A gente espera, acho que, quer dizer, se eu fosse o governo brasileiro, estaria, e acho que o governo está se preparando para isso, preparado para o pior, que é de fato o Trump colocar as tarifas de 50%, mas vamos ter aí essa informação ao final dessa semana, né? Natural, a gente já viu várias vezes o Trump recuar, vamos ver se ele vai recuar nessa também. E outra coisa, quer dizer, só o fato de termos essa insegurança, isso já é um problema, né? Você imagina um importador que não sabe qual vai ser a tarifa na semana que vem. Isso gera um problema muito grande em questão de investimento, em questão de você fazer um planejamento estratégico de longo prazo. Então, isso é muito problemático para a economia global como um todo. Pódio, boa tarde, Sakamoto aqui, prazer em falar contigo. A gente está, na verdade, vendo um processo, né, que tem vinha de mão dupla. Né? Você mesmo estava falando isso, né? Qualquer tarifas que aumentam o preço final de um produto é trazido para os Estados Unidos vai afetar tanto os produtores desse produto, quem está vendendo, mas também afeta o mercado interno norte-americano, né? Ou seja, vai ficar mais caro. E a gente tem discutido isso incansavelmente nas últimas semanas, né? Mantido a taxa, uma taxa alta, mantido 50%. Claro, o Brasil vai ter que ou botar dinheiro público, né, através de isenção, subsídio, alguma coisa nesse sentido para reduzir o preço, quer dizer, facilitar a vida dos exportadores, ou procurar outros mercados, né, o que também não se faz de uma hora para outra. Agora, dentro dos Estados Unidos, o pessoal vai ter pico inflacionário. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse pico inflacionário é uma coisa que realmente vai gerar uma preocupação para o governo dos Estados Unidos, ou isso é localizado e o governo americano pode, inclusive, dar descontos em determinados produtos por impostos? O que você acha que pode acontecer com relação ao consumidor norte-americano? Boa tarde, Sakamoto. Prazer conversar com você também. De fato, há uma expectativa muito grande, né? Se você utilizar a lógica econômica tradicional, é evidente que você deve esperar
um aumento de preços, né? Já tem muita gente falando sobre isso. A questão é o seguinte, né? Sempre que você coloca uma tarifa nesse nível, né? Isto é basicamente um imposto, né? Quer dizer, quem paga isto é quem está importando este produto. Então, há duas formas de você absorver isso. Ou você repassa o custo para o consumidor, ou você absorve esse custo, mas isso diminui o lucro da empresa, né? Portanto, os americanos que têm ações de diversas empresas, quando sair o resultado de lucros, a GM, por exemplo, já anunciou que vai perder bilhões de dólares aí por conta dessas tarifas, né? Você imagina uma série de outros fabricantes que vão ter problemas com relação a isso, né? No caso de você colocar tarifas muito altas, né, que inviabilizam o comércio, isso gera um problema ainda pior para empresas que são dependentes da exportação, mas, como você disse também, para aqueles produtos que acabam sendo de fato importados, eles vão ser mais caros para o americano médio. E é a base da cultura americana, a ideia de que você tem que ser capaz de comprar coisas, né, produtos a preços acessíveis. Aqui é muito caro o serviço, né? Muito caro você ter um serviço de saúde ou qualquer outro tipo de serviço de limpeza, mas produto é algo que costuma ser muito acessível para a população, né? Então, até o americano relativamente pobre, ele até tem um automóvel, né? Tem uma televisão. Ele tem, quer dizer, o pobre americano é diferente do pobre brasileiro nesse sentido, né? Então, isto tudo tende a trazer um aumento em preço de uma série de produtos que são consumidos pela classe média e pela classe média baixa norte-americana, que é quem mais sente, mais sensível a esse tipo de aumento de produto, né? Isso, claro, tem impactos não apenas do ponto de vista econômico. Vamos lembrar que a eleição do Donald Trump, ela se deve em grande medida, já uma série de estudos que confirmam isso, né, a questão do custo de vida, né? O americano estava cansado da inflação, que o país que não estava acostumado a ter um processo inflacionário e, portanto, assustado com o aumento no custo de vida, foi o que levou o americano a votar no Donald Trump como alguém que seria melhor para lidar com essas questões. Se isso de fato não acontecer, aí nós vamos ter um impacto político também na aprovação do Donald Trump, o que pode eventualmente levar a ele recuar nessas questões. Então nós temos, repito, não apenas o impacto direto da questão de preço, né, a questão de inflação, mas há o impacto da questão da insegurança e da imprevisibilidade em termos de investimento. E muitas dessas coisas demoram para fazer sentir o seu efeito, né? Nós vamos saber, por exemplo, o Natal deste ano, quando os americanos foram sair para comprar brinquedos, que são muitos deles importados da China, se houver um aumento muito expressivo de preço, é aí que as pessoas vão começar, aos poucos, a sentir esse aumento de preço, né? Então, uma coisa é a questão técnica tarifária, outra coisa é o tempo que isso demora para chegar no consumidor final e para que esse consumidor absorva isso e traduza isso em algum tipo de comportamento político. Olha, trazendo aqui um elemento da coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, ministros e autoridades da área econômica do governo Lula dizem hoje torcer para que Trump oficialize de uma vez, já agora no dia 1º de agosto, a ameaça de sobretaxar em 50% os produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos. Segundo o integrante da equipe, já que a taxação vai ocorrer mesmo, é melhor que ela seja anunciada logo de vez e não seja retardada por mais tempo, né? Segundo a expectativa de alguns setores também. Um empresário ouvido pela Mônica Bergamo endossou a posição invocando a célebre frase: é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Na visão deles, a realidade nua e crua afastaria o clima de incertezas que mobiliza o governo à espera da decisão de Trump. As providências necessárias para diminuir os efeitos setoriais das sobretaxas começariam a ser tomadas, evitando que a economia se deteriorasse lentamente. A guerra comercial também tem atingido aqui o país, o Brasil. O prazo para negociar as sobretaxas de 50% anunciadas por Trump a produtos brasileiros é o dia 1º de agosto, sexta-feira, mas os canais de comunicação dos Estados Unidos até agora estão fechados. É o que você falava, né, Pódio, a incerteza. A incerteza é um complicador, né? O produtor, até o governo aqui, não saber o que esperar daqui a alguns dias. Isso, uma das piores coisas para quem trabalha com investimentos e faz um planejamento de longo prazo é você não saber exatamente não ter horizonte nenhum do que pode acontecer
e ter que tomar suas decisões baseados naquilo que pensa apenas uma pessoa, né? O Donald Trump acordar amanhã ou depois de amanhã e tem outro pensamento. Isto, Diego, é interessante colocar que não é tradicional na política americana, porque historicamente cabe ao Congresso norte-americano lidar com questões de tarifas, né? Vamos lembrar, por exemplo, lá durante as negociações da ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, a administração Clinton precisava ir ao Congresso americano para pedir um dispositivo que eles chamavam de fast track, que era um dispositivo que permitia ao Clinton negociar acordo e o Congresso poderia apenas aprovar ou negar esse acordo sem modificar. O Congresso tinha um papel muito importante historicamente na questão tarifária norte-americana. O Trump vem testando esses limites, né? Inclusive tem muita gente contestando esse poder que o Trump teria de colocar tarifa à torto e à direito. Isso vai eventualmente talvez chegar na Suprema Corte norte-americana, e uma das razões quer dizer, uma das consequências, né, que isso traz é exatamente essa insegurança, né? Fica todo mundo dependendo daquilo que o Trump vai decidir amanhã ou depois de amanhã, nesse clima de reality show, de manter um suspense, de saber qual que vai ser o final, que é nesse mundo que o Trump sabe operar. E, o Sakamoto, trazer só uma fala do presidente Lula, na semana em que deve haver a validação do tarifaço de 50% em cima dos produtos brasileiros, imposto pelos Estados Unidos, o presidente Lula pediu para que Trump reflita a importância do Brasil. Vamos ver. O filho do Coisa, que é deputado federal, de forma sem vergonha, deixou a Câmara dos Deputados, foi para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer uma taxação no Brasil para não deixar o pai dele preso. Vocês acham que é correto? A gente já tinha o tal do Silvério dos Reis, que traiu Tiradentes. Agora nós temos um cara que está traindo o povo brasileiro. Está traindo, não, Trump, taxa, porque estou perseguindo meu pai. Pelo amor de Deus, taxa. Eu vou dizer para vocês, o pai dele não merece o sacrifício do povo brasileiro. Não merece. E ele não vai ser julgado pelo governo, ele vai ser julgado pela justiça. Ele vai ser julgado. Então é triste que tenha acontecido isso. É muito triste. Porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E aí, Sakamoto? O presidente Lula está fazendo política, claro, né? Faz parte também desse processo. Nesse exato momento, você tem tanto o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, puxando, né, toda a negociação, junto com o ministro Fernando Haddad, né? E outros membros da equipe econômica do governo, a fim de tentar negociar, tentar buscar um canal de negociação. Temos senadores viajando para os Estados Unidos, temos pessoas de todos os lados tentando abrir canais de negociação com o governo Donald Trump a fim de discutir essas tarifas, etc. Né? O que acontece é o seguinte, eu acho que é importante fazer esse ponto. Eu já falei aqui várias vezes que o presidente Lula está em campanha. Isso faz parte da campanha, inclusive, o fato de Trump ter movido as tarifas, né, ter imposto o tarifaço, se por um lado traz uma dor de cabeça para o governo, que pode significar mais inflação, pode encarecer o dólar, pode criar mais problema, inclusive para a situação econômica do país, e ele vai buscar a reeleição, mas por outro lado também cria para ele um presente, dá para ele um presente. Afinal de contas, o principal adversário dele, político, Jair Bolsonaro, né? E o grupo que o Bolsonaro faz parte, né, que acaba entrando tudo no mesmo pacote, né, estão relacionados, estão envolvidos com uma conspiração contra o país. Então, isso, na verdade, para o Lula é importante, né? Ou seja, traz para ele algo positivo, que é o quê? Fala assim, olha, tem uma traição ocorrendo contra o Brasil, e isso é fato. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, está faltando
ao seu trabalho em Brasília, porque está lá nos Estados Unidos pressionando o governo norte-americano para erguer sanções contra o país, para que o pai dele pare de ser julgado por uma tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. O Trump coloca na sua carta inicial, quando joga o tarifaço, que a questão do Bolsonaro é fundamental, né, que existe uma centralidade política, existem interesses econômicos, tarifas, big techs, tudo isso mais, mas tem um interesse político e geopolítico. O Trump, claro, também não esconde que adoraria ver alguém mais alinhado a ele na presidência do Brasil, né? Então, o que acontece é que o Lula tá jogando também. E aí eu acho que tem um ponto que é o seguinte: eu tenho visto muita gente boa, gente legal, né, com a qual eu concordo, né, falando, não, olha, mas o Lula tá fazendo política aqui, né, não pode. Ok. No final de semana você tinha 3 governadores estaduais, o Tarcísio de Freitas por São Paulo, o Ronaldo Caiado por Goiás e o Ratinho Júnior no Paraná fazendo exatamente a mesma coisa, mas do outro lado. Você tinha o quê? Você tinha os três governadores batendo no Lula pela questão do tarifaço, dizendo que o governo brasileiro não tem feito a lição de casa, mas passando um pano feroz para Jair Messias Bolsonaro, né? Eles não colocaram a questão do Bolsonaro com a mesma centralidade que o próprio dono das tarifas colocou. Então ficou colocando, não, o governo Lula não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Eles têm todo o direito, como governadores e como pessoas que ambicionam o Palácio do Planalto, a fazer a crítica ao seu adversário. Então pode criticar o Lula à vontade, ninguém está falando isso. O estranho é a passação de pano para Bolsonaro. No máximo, você teve o Ratinho Júnior falando nesse evento da XP Investimentos, com uma plateia que estava alinhada ideologicamente aos 3 governadores, que é também antipetista, falando o seguinte, olha, o Ratinho Júnior no máximo falou, não, a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos está acima de Jair Bolsonaro. Não, mas o próprio Trump disse que não está. E os governadores deveriam bater nessa tecla e falar o seguinte, olha, é o seguinte, a gente pode até ser do mesmo campo político, mas a gente discorda do que Eduardo Bolsonaro vem fazendo lá fora, discorda de que haja uma pressão em cima do Brasil usando o Bolsonaro. Não pode, e o STF não pode ceder, e o governo não pode ceder, e o Congresso Nacional não pode ceder para anistia coisa nenhuma. E os governadores não falaram isso. O que acaba me preocupando, e aí eu finalizo com isso, Diego, que me preocupa muito no final das contas. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que ambicionam, como eu falei, o Palácio do Planalto, né? Então dá para confiar, eles querem alcançar a presidência da República, dá para confiar que uma vez lá eles não vão se curvar a uma potência estrangeira quando ela obrigar economicamente o nosso país a seguir a vontade dela? Né? Ou seja, cadê essa parte da discussão sobre a soberania? Cadê essa parte da discussão sobre determinadas coisas? Julgar, eles podem discordar do julgamento do Bolsonaro, mas é uma questão que eles têm que fazer aqui dentro. Eles podem ser a favor da aprovação da anistia, mas isso é uma questão que tem que fazer aqui dentro. Não é admissível uma potência estrangeira se meter nos negócios nacionais, independentemente do que a gente concorda ou deixa de concordar. Mas, optando de olho nos votos bolsonaristas da plateia e da sociedade, eles passaram um paninho. Então é o seguinte, no final das contas existe uma questão, e eu acho importante que se coloque essa questão. Qual que é a importância de preservar o Estado democrático de direito, né, para aqueles que almejam a presidência da República? Para uma parcela do mercado financeiro, democracia é irrelevante, né, se eles ganharem algo com isso, né? Mas o mesmo vale para políticos da direita. A gente sabe que democracia não dá voto, defesa da democracia não dá voto. Mas vale lembrar que subserviência para potências estrangeiras também não dá voto. Já vou me despedir do pódio. Eu estou perguntando, quer complementar, professor? Não, eu acho que o que a gente tem desse cenário, a gente tem visto acontecer em diversos países que o Donald Trump tem ameaçado, é que isso tem sido positivo para a oposição doméstica ao Donald Trump. A gente viu isso claramente acontecer no Canadá, né? O Donald Trump ele ressuscitou o Partido Liberal, que conseguiu se manter no poder depois de ameaçar anexar o Canadá. A gente vê isso acontecer com a Alemanha, vimos isso acontecer com a Austrália, e temos isso agora acontecendo com o Brasil. Isso é um presente político para o Lula, né? Que ele consegue, de alguma forma, explorar, como o Sakamoto estava colocando, isto politicamente para trazer benefícios domésticos para ele. As pesquisas têm
de fato, confirmado isso. Então, esse é um fenômeno, que o Brasil está passando, que outros países também passaram, que é você tem aí um despertar nacional, né, quando você passa a ser tratado da forma que o Donald Trump tem tratado países que outrora eram considerados aliados. Estou falando aqui de Brasil, Canadá, México, Austrália, todos os países que fazem parte aí de um arco de amizade, digamos assim, dos Estados Unidos, e o Donald Trump tem tratado os amigos pior do que os inimigos, né? É pior o tratamento que ele dá ao Canadá, ao México, ao Brasil, do que ele dá à China e à Rússia, por exemplo. Carlos Gustavo Pode, obrigado pela participação conosco, sempre é um prazer recebê-lo, um abraço e uma boa semana. Obrigado, abraço a todos.